A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a aprender a pregar em menos de 10 minutos. Eu vou te passar 5 passos que depois que você aprender esses 5 passos, você vai ser capaz de montar a pregação da sua vida, tá certo? No final do vídeo eu vou deixar o esboço dos 5 passos que vão facilitar você a montar a melhor pregação da sua vida, tá certo? Então eu convido você a deixar o seu gostei, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vão te ajudar a crescer no ministério da palavra. Então, se esse desejo arde no seu coração, fica comigo até o final desse vídeo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou passar para você é a seguinte: você pode escolher um tema. Então, o primeiro passo é você escolher um tema. Então, como exemplo aqui no meu esboço, eu escolhi um tema, oração. Então, o meu tema vai ser oração. Depois que você escolher o tema, tá? O segundo passo é você escolher um texto da Bíblia Sagrada que vai falar sobre a oração. Então, o texto, eu estou aqui com a minha Bíblia, que eu escolhi, que fala sobre oração, é Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, que fala a viúva persistente, né? É um texto muito conhecido e você já sabe. Então, fala de oração. O terceiro passo é agora você fazer uma introdução bem simples, tá? Uma introdução bem simples, por quê? Porque quando você for introduzir, você vai agora conquistar a atenção da igreja. Então, se você tem dificuldade de prender a atenção da igreja, para a igreja ficar atenta à sua pregação, deixa aqui nos comentários qual é a sua dificuldade, que eu vou fazer um vídeo muito interessante para você colocar em prática sobre esse assunto, tá certo? Então, você pode fazer, na verdade, a sua introdução de duas formas. Você pode começar narrando a história, tá? Nos versículos chaves. Tipo, eu escolhi Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Você pode escolher os versículos chaves ou também ler do versículo 1 ao 8. Se você tiver muito tempo, você pode fazer isso. Agora, se você tiver pouco tempo, eu aconselho você fazer uma introdução só com os textos chaves, tá certo? Então, digamos que eu vou fazer a minha introdução agora na prática para você entender como ficaria. Então, se eu sei que o meu tema é sobre oração, eu escolhi um texto sobre oração, eu tenho que introduzir falando da oração. Então, eu poderia dizer assim: meus irmãos, quantas vezes já oramos por algo, já insistimos em oração, mas sentimos, aquele momento, aquele pesar no nosso coração, que muitas vezes o Senhor não está nos ouvindo? Você já se sentiu assim? Então é sobre isso que vamos falar hoje, a importância da oração, a importância da perseverança. Veja como foi a minha introdução. Eu falei de algo que costumamos pensar. Muitas vezes a gente ora e a gente acha que Deus não está o quê? Nos ouvindo. Então a igreja também vai se identificar com você. Eu muitas vezes oro e acho que eu não estou sendo ouvido ou ouvida. Então, o quarto passo agora é a hora de você pregar, tá certo? Então, como é que você vai pregar? Então, depois que você fazer essa introdução, você pode iniciar no versículo 1. Igreja do Senhor, no capítulo 18, e o versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí você agora começa: meus irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensina a importância da oração. Como é importante a gente ter uma vida consagrada, uma vida que agrada a Deus através da oração. Então, nesse versículo, Deus nos ensina que a gente sempre tem que orar e nunca desfalecer. Tá vendo? Eu usei o versículo 1 e já apliquei a vida da igreja. Eu poderia usar também o versículo 3, que diz assim: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário.
Aí você pode dizer assim para a igreja: Igreja do Senhor, muitas vezes a gente tem orado, muitas vezes a gente tem buscado ao Senhor, mas o adversário tem se levantado para ir de encontro à minha vida e à tua vida. Muitas vezes ele tem lançado seta, empecilhos para que você não venha orar. E também você pode até citar Pedro, 1 Pedro capítulo 5, e o versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então perceba que eu já incluí outro versículo que vai me ajudar a falar sobre o adversário. Então, quando estamos orando, quando estamos buscando ao Senhor, quando queremos ser mais santos diante da presença de Deus, os adversários, os inimigos se levantam. Então você que está orando, igreja, você que está perseverando, não baixe sua guarda diante do inimigo, porque Deus vai conceder força, vai te dar vitória através da oração. Deu para entender? Então você olha para o versículo, lê, explica e já aplica na vida da igreja, tá certo? E o meu terceiro versículo do capítulo 18 é o versículo 4 a 8, que diz assim: E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse-lhe Jesus: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Então você pode falar para a igreja: Igreja do Senhor, quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem buscado, como aquela viúva insistiu em oração, insistiu na sua petição, mas aquele injusto juiz não queria atendê-la, mas por conta daquela perseverança, por conta daquela insistência, ele decidiu atender o clamor daquela viúva. Eu quero dizer nesse momento, nessa noite, nessa tarde ou nesse dia, que Deus está ouvindo o clamor através da sua oração. Deus está atento às suas súplicas e como aquele injusto juiz ouviu, atendeu o clamor daquela viúva, neste momento Deus também está atendendo o seu clamor. Mas a palavra de Deus neste momento é para que você não pare, mas continue orando e continue apresentando sua família ao Senhor, o seu lar, os seus filhos, o seu trabalho, porque Deus se agrada quando a gente ora. Deus se agrada quando a gente o busca. Então o inimigo vai se levantar, o inimigo vai fazer de tudo para você perder a batalha, mas através da tua oração, Deus vai te conceder vitória, tá certo? Então aqui eu preguei e agora é o momento mais interessante da mensagem, é concluir. Como seria a conclusão? Igreja do Senhor, eu quero concluir essa mensagem da seguinte maneira: Deus nos convida, através da sua palavra, confiar nele através da oração. Você sabe que muitas vezes tem sido difícil clamar, insistir, mas Deus está dizendo através da sua palavra que vê o seu sofrimento, vê o seu clamor, mas a palavra dele nos ensinou que devemos clamar, orar sempre e nunca desfalecer, porque é do alto, é do seu trono que vem o poder de Deus, tá certo? Então, veja como foi simples, em menos de 10 minutos, pregar. E eu tenho certeza que você será capaz também e você será uma bênção na sua igreja, tá certo? Então, recapitulando, você vai escolher um tema, você vai escolher um texto referente àquele tema, fazer uma introdução simples, você agora vai pregar e depois de pregar você vai concluir. Tá certo? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, porque eu tenho certeza que você foi chamado para ser um pregador ou uma pregadora cheia de Deus e através da sua vida muitas almas vão se render ao Senhor. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.